A partir desse momento, a gente trata, tá, um raio-x aqui desse início do Vitória. Olha aí, Cássio, aquela palavra que eu gosto de utilizar, Gosta segundo demais, equalizar. a largada foi equalizada ao vencer o Fortaleza, né, Cássio? Tudo o que se pretendia para os times que começam com 1 ponto em 2 rodadas é fechar a terceira com 1 ponto em 3 rodadas é fechar a quarta rodada com 4 pontos, que fica tudo mais ou menos no lugar. E foi o que o Vitória conseguiu, né, Cássio? Conseguiu, ensaiou isso no Mineirão, ficou 2 vezes em vantagem contra o Atlético, sai do empate no final, mas também segura com muita bravura o 2-2 com 8 minutos de acréscimo lá no Mineirão. E nesse jogo de Salvador foi um jogo assim. O Fortaleza não fez a sua pior partida, não, tá? Reage, chega a ter um gol anulado, corretamente depois. O Vitória vai lá com o pequeno Matheus, assim. O jogo foi da forma como o Vitória venceu, da forma como se imaginava que poderia vencer. Um jogo muito difícil, mas em relação à pontuação de equalizar, equalizar a pontuação e também a performance, porque querendo ou não, pegando 2 adversários técnicos, independentemente do momento de cada um, o Vitória foi lá e fez 4 gols. Assim, é um time que vinha tendo um problema no início, e agora, Fred, com esse momento equalizado, o Vitória, por exemplo, tem 5 gols em 4 partidas. Eu vou colocar a parte defensiva do Vitória, tá lá com 7 gols, ok. Mas não é, já que virando a chave, né, que a gente tá falando do Sport agora, trazer pro Vitória, não é um arame liso. Tem reforços ali que ainda que questionados, mas mete gol. Mateuzinho, mesmo sem estar 100% fisicamente, mete gol. Então, o Vitória ele começa esse brasileiro mais próximo ao Vitória do retorno do que do turno. Tudo que o Vitória não queria era ter que remar o mesmo rio, do mesmo jeito que foi o Brasileirão de 2024. A princípio não é o que vai acontecer em 25. Obviamente tem muito campeonato, mas a largada do Vitória ela remete muito mais ao Vitória do retorno. E lembrando que desse mau início, né, em termos de pontuação, tem uma derrota em casa para o Flamengo que tende a ser uma derrota de muita gente nesse campeonato. Então, a gente está analisando tabela, no momento que a gente fala, o Juventude tem 2 vitórias, mas as 2 em casa. Aí você vai pegar o mando do Vitória, foi contra o Fortaleza e foi contra o Flamengo. 2 times do G4 do ano passado. 2 times de Libertadores. Então, assim, e mesmo nessa tabela, ganhou um jogo e outro jogo perde no final. Ele foi competitivo. O Flamengo foi até bem melhor que o Vitória, mas foi competitivo em relação para tanto chegou a estar 1-1. Então, quando a gente analisa os pontos, é bom analisar a performance e também os adversários enfrentados. A tabela do Vitória foi muito ruinzinha, tá? Nesse ponto. Essa pontuação que o Vitória tem, ele saiu da zona de rebaixamento com essa vitória, é bom frisar também, mas foi uma tabela muito chata que a Vitória teve na largada. E aí a gente já vem para a primeira tela do Vitória, que é o Vitória em 4 rodadas em todo o seu histórico nos pontos corridos, tá? Largou bem melhor, Cássio, do que nas últimas 3 participações anteriores. Mesmo que só uma delas ele caiu, né? Só uma delas rebaixada, em que ele se largou sempre com 1 ponto em 4 jogos, né? Agora ele conseguiu, né, somar os 4 pontos. O Vitória tem 3 rebaixamentos Tem na um história, outro né? recorte. Na história dos pontos corridos, 2010, 2014, 2018, com 4 pontos, 5 e 1. Fala, Cássio. Era exatamente sobre o que eu ia falar. A gente está analisando esse inicial, mas tem um outro recorte ali que quando o campeonato vai ficar mais certinho, vai ter uma base de comparação maior, porque na hora que você fala, preocupa essa largada, mas o Vitória já caiu fazendo mais e já ficou fazendo menos, assim. Não é determinante. Não é essa pontuação tal não está rebaixado, tal não está mantido na primeira divisão. O ponto é, com essa largada, o time se mostra competitivo. Esse, para mim, é o papel mais importante que o Vitória conseguiu ter performance e com essa equalizada, que é a palavra que o Fred usou, ele começou a ter resultado. Não é Nos um 2 resultado últimos jogos, o Vitória foi bem, né, Cássio? O Atlético e Exatamente. Fortaleza. Exatamente. Pô, ele fez a cartilha. Um empate fora de casa, ganhou em casa. E nos 2 jogos. Só que chegando perto de ter uma vitória em Belo Horizonte.
Ele não ficou, ele não ficou, ele só ficou, ele ficou desvantagem por segundos que seria na vitória, na virada do Fortaleza, mas que o VAR anulou. O Fortaleza, a realidade é que o Vitória ficou em vantagem 4 vezes, 2 contra o Atlético e 2 contra o Vitória. Então, assim, desculpa, e contra o Fortaleza. Então tem sim depois, depois do início com as derrotas, tem sim um cenário de virada de chave. Mas essa virada de chave ela era mais esperada. Eu vejo. Não era, a gente não é surpresa aqui. Na verdade, surpresa seria se o Vitória continuasse ali 1 ponto, assim, não faria menos sentido do que o que a gente estava avaliando do esporte. Porque a gente avalia o esporte muito irregular. O Vitória não. O Vitória está muito mais perto do retorno. Foi vice-campeão baiano, beleza, mas fez jogos competitivos com o Bahia e liderou sua chave na Copa do Nordeste. Mesmo poupando na última rodada. Mas depois daquela derrota pro Náutico, tinha dado uma É a única, veja, é a grande farrapada do Vitória. Aí você vai para a Sul-Americana, empatou em casa, mas empatou lá na Argentina também. Foi lá no jogo contra um jogo chato contra o Defesa, foi lá e empatou. Então, assim, o Náutico não tem nada perfeitinho, tanto que tem uma farrapada gigantesca. Inclusive, em termos financeiros, o Vitória não está tão equilibrado assim para não fazer diferença o dinheiro da Copa do Brasil. Faria diferença. Foi uma farrapada. Mas tem mais pontos positivos do que negativos. Era isso. O que eu até analisar é porque eu acho que o Vitória vem no momento de transição de novas peças que chegaram. O Eric, Renato Kaiser, que ainda não estreou e tudo mais. É um período que Carpini está meio que remodelando de novo a equipe. Eu ainda acho que a defesa do Vitória é uma grande questão, assim, porque assim, o Arcanjo faz defesas importantíssimas no jogo contra o Atlético Mineiro fora e fez uma cabeçada que foi do Davidson, que poderia ter custado ali menos 2 pontos para o Vitória. Mas eu acho que, como a gente estava até comparando, né, com certos clubes assim, ele está conseguindo, mesmo levando uma certa pressão dos adversários, tá lá, abrindo o placar contra o Atlético Mineiro e leva pressão e faz o 2-1. Contra o Fortaleza, um jogo mais franco no segundo tempo. Quando o Fortaleza parecia que ia virar o jogo, foi lá, fez o 2-1. Então ele está tendo capacidade de não esmorecer por completo, né, dentro da partida. Eu acho que esse é o melhor resultado que o Vitória pode ter alcançado nessas 2 últimas rodadas. A gente traz, então, mais uma tela, tá? Que é o peso de ter 4 pontos em 4 jogos. 61 equipes largaram dessa forma, Cássio, e só 11 caíram. 18%. Tá? É uma diferença muito grande. Se naquela você tem 4 pontos esporte, 4 jogos, é 50%. Você está competindo. Isso. Só que o Vitória tem uma experiência igual a essa, a gente acabou de ver em 2010, né? Ele foi rebaixado até com uma boa pontuação, 42 pontos. E na outra experiência igual a essa que ele teve, ele conseguiu escapar, foi em 2008, com 52 pontos. Mas nessa que ele caiu, em 2010, ele cai porque ele não ganha o último jogo em casa contra o Atlético Goianiense. Então, assim... uma pontuação boa, né? 42 pontos. Não, e se ele vence o jogo, que ele era até favorito, ele terminaria com 44 e teria escapado. Então, em tese... Para colocar assim, a última rodada, o que aconteceu na última rodada é o que determinou a campanha dele, na verdade. Assim, foi um jogo, um confronto direto que ele não superou. Então, esses 4 pontos, mesmo em 2010, mantiveram o Vitória nessa briga aí durante muito tempo. Em 2010 foi o ano que o Vitória foi vice-campeão na Copa do Brasil, um ano que o time tinha até uma qualidade técnica até considerável. Só estou colocando porque mesmo no que ele caiu, você consegue ter elementos ali de que ele fez um campeonato para ficar. Aí deu uma farrapada na última rodada. Seguindo aqui, né, com o nosso raio-x do Vitória, a gente tem aquela projeção, tá? Por blocos de 6 pontos que temos no nosso Power BI. Aí, por que eu não trouxe essa tela do esporte? Por aquilo que Cássio falou. Antes de vencer, meu amigo, não se projeta nada. A gente só faz conta. Não adianta. Quem ganha pelo menos um jogo, tá? E aí, pensando na... É quase uma regra não escrita que a gente faz, que é o seguinte: quando o time é rebaixado, a gente para de fazer telecast. Não é? O time caiu, não tem mais telecast. É a mesma coisa, ficar fazendo projeção de bloco para um time que não ganha jogo não faz sentido nenhum.
E aí, Cássio, pro Vitória a gente já faz uma projeção aí Já vale. de permanência, tá? E nessa projeção a gente tem aí, pela divisão feita por Pedro, né, que é o nosso mentor do Power BI, o time precisa de 7 pontos em cada bloco, né? E aí tem mais 3 pontos no fim. Ou seja, na verdade, você precisa arrumar 3 pontos aí pelo caminho. Você pensa 7, porque os do fim do Vitória são complicados, né? Que é Palmeiras e São Paulo. Então, nos outros 6 blocos, você pensa aí em 7 pontos e fica precisando de mais uns 3 aí extras, tá? O Vitória já tem 4. Fala, Minhoca. Eu diria que esse bloco 1 é chato. Foi mais chato. Assim, olhando para o bloco 2. O Vitória até aqui é muito chata. É porque assim, o Grêmio tá mal, mas o Grêmio daqui a 2 rodadas já vai ter um treinador e tudo mais. Isso. Pegar o Fluminense agora é complicado. Mas se a gente fosse imaginar que projetar e o Vitória poderia ter. Vamos negociar o empate ali contra o Juventude. O Flamengo em casa, se puder pontuar, mas o cara colocaria 0. Atlético Mineiro fora de casa seria 0. E o Fortaleza em casa, 1 ou 3. Então, na essência, de fato, esses 4 pontos é basicamente o que era o projetado. Acabou ganhando o Fortaleza e o empate foi contra o Atlético Mineiro. E esses 2 jogos aí, por mais que não consiga chegar em 7 pontos, tentar alcançar aí 2 pontos, ou no caso, 1 ponto, mesmo que vá ficar devendo, porque no segundo bloco você tem Ceará, você tem Vasco, você tem o clássico contra o Bahia, e aí é um clássico, né? Você tem o Santos em casa e um Cruzeiro em casa, que aí vai depender também do contexto do Cruzeiro até lá. O Vasco em casa é muito diferente do Vasco em São Januário. Isso, né? Exatamente. Quase que 2 times diferentes. O bloco 3, ele tem Bragantino em casa, Sport em casa e o Mirassol fora. Então, assim, por isso que eu acho que esse bloco 1, ele já conseguiu fazer ali alguma coisa. Agora, claro, se ele consegue os 7 pontos aí, ele pode agora aumentar uma margem no bloco 2 e no bloco 3. É isso. Tá. Cássio, alguma observação sobre essa projeção aí do Vitória? O bloco 1 era muito chato. Eu tava batendo na tecla da tabela. Aí mesmo o Juventude fora de casa, mas a Juventude muito bem dentro do Alfredo Jaconi. É um time que ficou na primeira divisão como Vitória no ano passado e ficou, sobretudo, a partir dos seus pontos no Alfredo Jaconi, que havia vencido o Grêmio, que quase foi para a final do Campeonato Gaúcho. E assim, era o único que você falava, em tese é um time acessível, mas acabou sendo esse resultado. A tabela, esse bloco 1 do Vitória sai com 4 pontos, já seria ali, ó, tá na conta. Mas ele já vai pegar um Grêmio que pode ser um Grêmio com a crise braba. O Grêmio demitiu Quinteiros, vai estrear ou não sei se estreia um novo treinador, vai ser no mínimo interino, mas o próximo jogo do Grêmio é o Grenal, na Arena do Grêmio. Pô, se o Grêmio sucumbir nesse jogo, aí o próximo já seria no Barradão, caramba, seria um nível de pressão gigantesco no Grêmio, assim, pro Vitória é muito bom. Agora, por outro lado, tem o Fluminense fora de casa, o Fluminense que vem de 3 vitórias seguidas. Então, assim, tende a ser o seguinte, tende a ter um cenário muito bom no Barradão e um cenário muito ruim fora de casa nesses pontos. Se terminar com 7, eu acho que é acima do que a tabela mostrava, do que essa tabela inicial mostrava. Eu acho que por aí o Vitória ele tem pontos importantes no campeonato, ele faz... Como foi o título desse trecho do Vitória? O Vitória equalizou a sua conta na competição, tá? E aí, eu já nos permiti o direito de pensar ali, quem sabe, em brigar por uma das últimas vagas para a Libertadores, porque o Vitória no passado quase que brigou, né? Na reta final foi tão forte que ele chegou ali com alguma chance. E aí, essa meta só sobe, só entre aspas, tá? Só sobe 2 pontinhos por bloco. Mas, por exemplo, Minhoca, dá para pensar tranquilamente em 9 nos 2 próximos. Se sai com 7, 9 nos próximos, quem sabe, né? Você vai ficando perto aí dessa matemática. Lembrando que o Bahia foi para a Libertadores com 53 pontos ano passado, tá? Sim, vai depender muito do contexto, não só das vagas ficarem abertas, mas também da própria pontuação, né? Porque se a gente tiver um Palmeiras e Flamengo
disparando, né? Ali ganhando ponto de todo mundo, aí pode ser uma pontuação menor, né? Que aí 53 pode acabar sendo suficiente. Mas eu acho que é por aí mesmo. Aí vai depender muito se o Vitória conseguir apresentar a mesma qualidade de jogo que apresentou no segundo turno do ano passado. Se assim conseguir, eu acho que tem chance sim, mas ainda acho muito cedo. É um Vitória em transição. Foi uma resposta contra o Fortaleza. Vamos ver. Assim, se uma equipe quase ganha do Atlético Mineiro fora de casa, mesmo o Fluminense vindo 100% de aproveitamento com o Renato Gaúcho, vai que empata lá. Aí, meu amigo, aí começa a acreditar que pode ter reencontrou aí o bom futebol do ano passado, né? Carpini voltou a entender o contexto de como o time joga melhor. Perfeito, tá? Então, chegamos no nosso caminho da salvação do Vitória, que já está devidamente atualizado. E o Vitória é um time que já enfrentou, veja que desenho, um de cada faixa de dificuldade que a gente colocou. Lembrando que aqui as faixas de dificuldade que a gente apresenta são as faixas de dificuldade da nossa previsão inicial, do nosso Power Rank, da nossa tier list. Minhoca até argumentou: a gente pode, durante o campeonato, ir fazendo ajustes nos times? Podemos. Claro que podemos. Mas eu acho, Minhoca, que até aqui, claro que o Atlético Mineiro está com pontuação muito mais baixa, né, do que o desenho que a gente projetou. O Fluminense começou a crescer. Mas eu diria que a gente está bem realista até aqui. Sim. A gente está bem realista. Talvez o Atlético Mineiro, o Botafogo, o São Paulo, o Corinthians não estejam justificando tanto o Bahia. Na verdade é o seguinte: o segundo e o terceiro degrau estão meio que uma coisa só. Mas já eram meio que uma coisa só, cá entre nós também, né? A gente debateu isso no dia que eu apresentei. É como se, na verdade, a gente tivesse aí 3 níveis, só que a gente subdividiu em 4. Uhum. São muito próximos os níveis ali. Sim. Quando a gente pensa em Botafogo e Fluminense, quando a gente pensa em São Paulo e Cruzeiro, quando a gente pensa em Corinthians e Fortaleza, havia uma projeção melhor para os de cima? Claro que havia, senão eu não teria feito a subdivisão. Se a gente tivesse tido um olhar inicial de que todos eram iguaizinhos, seria um blocão. Mas a gente fez essa subdivisão. Tanto que até a gente pensou ali o Santos, que aí a gente pensou assim, pô, tem um efeito Neymar, né? Não sabemos, mas aparentemente já ganhou seu primeiro jogo sem ter enfim, a participação dele direta, né? Ele se lesiona e o Santos, mesmo assim, conseguiu o seu resultado. Só uma correção que a gente precisa fazer, tem que fazer tal qual os outros, tem que colocar 18 ali no pessoal de baixo e 7. Então, assim, ele já quase conquistou a metade. Ah, é verdade, Minhoca, é verdade, porque esse foi o que a gente mexeu, né? Isso. Então é 18 ali embaixo e 7, vou ajustar. 7 no bloco ali, que ele já conseguiu 3 pontos. Porque naquele dia a gente debateu e era do Vitória que estava na tela quando a gente debateu, né? Isso, foi quando a gente abriu 18, a enquete aqui na... E 7, o que aumenta o percentual dele, né? Porque ele fica ali... Já próximo da metade, já. Exatamente. Da nossa projeção de 7 pontos, ele conseguiu 3, é o velho 300 dividido por 7, né, Minhoca? É isso. O famoso 42% de aproveitamento. Aula de matemática ao vivo, viu? Aí para quem precisa. 42% para o Vitória, muito perto aí já de concluir 2 fases. Muito perto de concluir os jogos fora de casa contra o segundo bloco e os jogos dentro de casa contra o terceiro bloco. Tá? Uma tabela, Cássio, difícil, mas sobretudo equilibrada. É o único time que transitou já nas 4 faixas de dificuldade do campeonato pela nossa projeção inicial, repito, tá? Deixa então aqui aproveitar o silêncio. Tava aqui apertar para soltar o mudo aqui. Essa tabela, ela tem uma curiosidade, porque o caminho da salvação, respeita a tabela.
o nome, o caminho da salvação, porque em algum momento, não vai ser agora, mas em algum momento a gente vai ter que mudar alguns times de lugar. Então, a gente, assim, um time que estava largando muito mal, de repente ele merecer estar num bloco acima. Por enquanto, eu acho que os times ainda estão onde tem que estar. A gente acertou com o Inter ali, mas, por exemplo, o Atlético Mineiro, nesse momento, está ensaiando que pode ser um ano difícil, e a gente está valorizando muito o ponto contra o Atlético Mineiro ainda, mas eu acho que tem que ficar dessa forma. Estou só fazendo a ressalva do caminho da salvação, de que em algum momento a gente vai ter que reavaliar, e aí tu vai ter um trabalho muito grande. É lá quando terminar ali aquela pausazinha ali, o texto do campeonato, que a gente vai refazer a nossa configuração de onde cada um briga. Se a gente refizer a tier list, a gente refaz o caminho da salvação. E aí a gente refaz aqui. Porque refazer o caminho da salvação é reconfigurar o lugar de cada um. É basicamente isso. Nesse momento eu estou aceitando. Colocando aqui o que... Deixa eu olhando rapidamente o que a Vitória fez aqui. O Vitória, Cássio, ele tem um em cada degrau. Isso é muito curioso. Ele tem uma experiência em cada degrau de dificuldade. No fim das contas, a gente valoriza muito o desempenho que o Flamengo está tendo. Ou eu, não vou dizer a gente, mas pelo menos eu. O Vitória fez 4 jogos e essa derrota para o Flamengo acaba sendo a derrota que está toda na conta. Então, no fim das contas, o Vitória, ele... E a gente botou 0 do Juventude, na verdade, né? Não, ele tem a obrigação de 8 ali, né? Ele zerou contra o Juventude. Naquele bloco ali... não, tá, tudo bem. É porque eu olhei os dois do lado e eu me confundi. Na verdade, os 38 jogos estão na tela. É só para... Ok. Sim. Pronto, ele só farrapou mesmo em um jogo. Porra, assim, acho que tá no caminho, pro caminho da salvação. Único dos jogos onde ele podia pontuar, que eram 3. Ele não podia... Esse 1 ali pro Flamengo, acho que tá... Mesmo em casa, eu aceito o 0. Mas, Cássio, só lembrando, tá? Eu sei, Fred, eu sei que o 0 é fora de casa e 1 é em casa. Eu tô falando que eu aceito o 0. Não é isso não, é porque é Flamengo, Palmeiras e Inter. Um dos 3, exatamente. 1 de 9. Eu vou ter que reexplicar o quadro todo, tá? Não, só então, meu irmão, então tá muito boa, porra. Oxe, eu tava colocando só isso como ressalva, então tem ressalva nenhuma. Não. Olha só. Isso vale para todos. O número branco é a soma do que você faz nesses jogos, tá? Porra, então veja. Então, só concluir o que eu tava dizendo aqui. Então, eu tava colocando o Flamengo como ressalva. Por isso que eu tava falando, perdeu o jogo, você não tem ressalva nenhuma, porra. Porque não tem ressalva nenhuma. Ele tá cumprindo completamente o objetivo. Completamente. Na verdade, tá até além. Ele tá além. Veja só, os 4 pontos dele são pontos valiosos. Ele tá perto, vou repetir, ele tá muito perto de conseguir cumprir a missão do bloco 2 fora de casa e tá muito perto de conseguir cumprir a missão do bloco 1 dentro de casa. Porque ele conseguiu aí pontuações relevantes. Ele beira a irrelevância esse bloco 1, pô. O bloco 1 beira a irrelevância. É um ponto em casa. Veja só. É um ponto, em 6 jogos, a missão contra o bloco 1 é um ponto, pô. Beira a irrelevância. E outra, ele quase fez esse ponto, tá? O jogo tava 1-1. Foi. Então ele tem ali 50% do bloco 2 fora de casa, chave, 42% do bloco 3 em casa, e ali ele tem uma derrota para o Juventude. Então ali é onde tem um ponto mais crítico, porque naquele bloco 4 fora de casa, a gente meio que oferece para cada time o desenho de 2 derrotas, 2 empates e 2 vitórias. Ele já gastou uma derrota. Mas passa. É o pior resultado dele no torneio, no campeonato. É o pior resultado dele no campeonato, é perder para o Juventude. E a ordem importa, Fred. Se largou ganhando do Fortaleza, empatou com o Atlético, perdeu, de repente perdeu do Juventude na 4ª rodada. O time largou tão bem, começou ganhando do Fortaleza. A ordem importa. O time, o fato dessa reabilitação ter vindo agora, e a gente faz o pós-jogo a cada rodada, o pós-jogo dessa rodada para o Vitória é muito satisfatório, pô. Agora, esse bloco 1, ele é muito mais psicológico do que importante de pontuação. Ele serve muito mais para você conseguiu fazer frente
fazer um bom jogo nesse bloco 1, você conseguiu ser competitivo nesse bloco 1. E que dentro dessa lógica o Inter deveria ser bloco 1,5, viu? Bloco 1 mesmo só o Flamengo. Agora não tem como não. Mas digamos assim, dos 3 é onde você imagina o ponto, né? Isso, é onde você imagina exatamente. O ponto. Exatamente. E o Inter, como você mesmo falou, Cássio, acabou de sofrer a sua primeira derrota no ano, né? Para o bloco 1, inclusive. Para o bloco 1. Ele vem dentro do... Ele vem absolutamente dentro aí. Detalhe, o Inter já fez, também já enfrentou o Flamengo. O Inter fez 1 ponto no bloco 1, porque ele empatou no Rio de Janeiro. O Inter já fez o seu ponto contra o bloco 1.